Olá, meus amigos, tudo bem? Você está no Portal do José. Eu sou professor de Direito Constitucional, Penal, Ciência Política e jornalista também, né? Então nós abrimos esse canal aqui para tentar esclarecer, levar alguns pontos de vista para você que gosta de assuntos ligados à cidadania e ao direito, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre o feminicídio. Eu recebi uma mensagem de Tereza Batista, lá de São Paulo, pedindo para a gente falar um pouco sobre esse tema. Então vamos começar no aspecto geral, que é o aspecto que eu gosto sempre de salientar, né? Nós estamos aqui no Lapa Café, aqui no Rio de Janeiro, ambiente descontraído, para falar para você também de uma forma descontraída. Então eventualmente vai passar uma pessoa ou outra aqui, mas a gente não vai perder concentração. Bom, eu começo com Aristóteles, gente. Vocês vão ver o que ele tem com esse nosso tema. O Aristóteles, lá atrás, há 500 anos antes de Cristo, quando ele falou da igualdade, ele falava do princípio da igualdade, do tratamento de se tratar as pessoas de uma forma igual, ele cunhou essa expressão de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, profunda. Ele disse que tratar com igualdade, ou o princípio da igualdade, significa tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, ou seja, aqueles que estão em patamares diferentes, eles devem ser tratados pelo Estado, pela lei, pela sociedade, também com normas diferentes para que se faça justiça, né? Mais recentemente, agora no Brasil, com Rui Barbosa, ele chegou a fazer uma brincadeira com o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia, né? Como é que o Estado praticaria a justiça? Ele já fazia uma releitura de Aristóteles. Ele dizia o seguinte: o princípio da igualdade ou da isonomia significa tratar os iguais com igualdade ou os desiguais com desigualdade. Pois, ao tratarmos os desiguais com igualdade ou os iguais com desigualdade, significaria tratar com desigualdade o princípio da igualdade. Rui Barbosa, né? Rui Barbosa deve ter bebido uma cerveja calibrada para reescrever a ideia de Aristóteles. Mas o que tem a ver isso com feminicídio, gente? É que algumas leis no mundo e no Brasil, elas partem do princípio que é necessário você ter um tratamento desigual, reconhecendo que há uma desigualdade entre os sujeitos passivos de direito na sociedade, para que as ferramentas possam ser tratadas de forma justa. Por exemplo, nós temos no Código de Defesa do Consumidor a aplicação desse princípio, onde o consumidor ele é tratado de uma forma diferenciada em relação ao fabricante, ao produtor, porque o direito entende que se você tratar com igualdade a Coca-Cola, por exemplo, e o seu Zezinho, que está alegando que sofreu algum dano da Coca-Cola, você estaria impossibilitando o tratamento justo numa solução de conflitos envolvendo um pequeno e um grande. Então, a lei de defesa do consumidor, ela criou algumas situações que compensam essa desigualdade entre o maior e o menor, fazendo com que haja, então, o respeito ao princípio da igualdade. No Brasil se criou algumas leis levando em consideração a desigualdade entre o sujeito passivo, entre as pessoas da sociedade. Então, quando o legislador entende que há um grande número de mulheres que são assassinadas no Brasil, ele entendeu que é necessário fazer ali uma norma que contemple essa realidade estatística, fazendo com que a realidade ou a sociedade evite de cometer determinadas atitudes. Bom, no caso do feminicídio, ou no caso de leis de uma maneira geral, eu já expliquei aqui num vídeo anterior. Não é a edição da lei que faz com que haja uma redução da criminalidade. Mesmo a lei que criou a figura do feminicídio no Código Penal brasileiro, após a sua edição, o que nós temos é um crescimento de ataques com resultado morte ou lesões corporais muito graves à mulher. Como também a edição de outras normas, ela não diminuiu a criminalidade. O Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, quando ele criou a figura do feminicídio para ser incluído no Código Penal, isso tem muito mais a ver com uma política ou uma afirmação de direitos no campo filosófico, ou no campo de chamar a atenção, do que um resultado prático. O resultado prático que nós temos é uma maior imputação, uma maior criminalização, uma maior responsabilização do sujeito ativo
que praticam crime contra a mulher. Alguns autores eles dizem o seguinte: o feminicídio é bobagem, porque daqui a pouco a gente vai ter o obesicídio, o velicídio, enfim, várias figuras que vão ser agravadas em razão da qualidade da vítima. Mas isso já acontece muitas vezes no Código Penal. O Código Penal ele já previa algumas agravantes em relação ao crime praticado contra uma pessoa indefesa, alguma coisa que fez, um crime praticado em emboscada, um crime torpe, vil, um crime por motivo fútil. Essas figuras todas já abarcariam, né, já recepcionariam um homicídio praticado contra a mulher. Mas o legislador entendeu que nós devíamos chamar a atenção para essa questão e criou a figura do feminicídio. O que é o feminicídio? Bom, traduzindo em linhas muito rápidas, é um crime praticado contra a mulher em razão dela ser mulher, não é? Há uma diferença entre o feminicídio e o femicídio. Femicídio é um crime de homicídio praticado com a mulher aleatoriamente. Por exemplo, um acidente de trânsito onde o agressor ele está armado e ele sai do carro disposto a fazer justiça com as próprias mãos, na cabeça, na visão dele. Então, ele vai atirar na pessoa que vai sair do carro que está atrás. O carro que está atrás sai uma mulher. E ele atira contra essa mulher e pratica a morte dessa mulher. Esse caso é o caso de femicídio. É diferente do feminicídio, onde a condição especial da mulher, ela faz com que haja um agravamento da sanção. As mulheres que são assassinadas por conta do agressor têm um convívio com ela, um convívio doméstico, aí no âmbito da Lei Maria da Penha, e também é quando a motivação do assassino, do criminoso, do agressor, se dá especialmente em razão dela ser mulher. Uma vez conversando com a falecida promotora Tânia Salles, aqui do Rio de Janeiro, ela exemplificava situações, olha, já faz tempo isso, né? Ela dizia o seguinte, que certa vez ela foi chamada à carceragem de uma delegacia, onde o preso estaria alegando que estaria sendo maltratado. Ela chegou lá, pegou o dossiê do indivíduo e ele tinha matado a própria esposa com vários tiros, né? E ele estava reclamando que o tratamento com relação a ele estava sendo injusto. Aí quando ela chega na carceragem, ela pergunta o que estava acontecendo e o cara: olha, doutor, eu estou aqui misturado com esse monte de assassinos, de criminosos, de bandidos, isso é um absurdo, o que eu estou fazendo aqui? Aí ela chegou e falou assim: olha só, mas você está aqui porque você matou a sua esposa. Ele falou: pois é, doutora, eu matei foi a minha mulher, Quer dizer, aquele indivíduo ali, ele achava que ele era uma pessoa de menor periculosidade, porque ele tinha matado justamente a pessoa do convívio pessoal dele, né? E é justamente esse tipo de coisa que a lei visou acrescentar uma responsabilização, né? O feminicídio, então, ele passou a ser um agravante especial ao crime de homicídio praticado, previsto no Código Penal, e por consequência disso também passou a ser uma figura dentro da lei dos crimes hediondos. Então, praticar um crime contra a mulher, especificamente pelo fato dela ser mulher, isso fez com que essa conduta também figurasse no rol dos crimes hediondos. Surgirão perguntas mais específicas, do tipo: assassinar um travesti, alguém que fez mudança de sexo, homossexuais podem praticar o feminicídio? Olha, o sujeito passivo do feminicídio será sempre a mulher. Não significa que o sujeito ativo tenha que ser um homem. Uma mulher pode praticar um feminicídio também se ela praticou esse delito em razão da condição da vítima. Um travesti, alguém que mudou de sexo, pode ser vítima de feminicídio? Olha, tem se entendido que não, porque o direito penal ele exige que a condição biológica da vítima seja uma condição feminina, seja uma condição de mulher. O direito civil ele já contempla, ele já respeita a mudança de sexo, a legislação reconhece direitos dessas pessoas, mas para efeito de direito penal isso aí não serve como uma situação especial de agravamento do crime. Os movimentos identitários mundo afora têm lutado cada vez mais pela criminalização
de condutas que atingem um determinado grupo social aos quais eles representam. O Código Penal brasileiro ele já preenche uma série de atos e ao lado disso nós temos a luta de mulheres que se organizam, de deficientes físicos, de idosos, movimentos de crianças que lutam cada vez mais para que haja uma criminalização maior no caso de sujeitos passivos serem essas figuras que eu estou falando. Mas isso tem diminuído a criminalidade no Brasil e no mundo? Está aí uma questão, né? Os dados estatísticos, infelizmente, dizem que não, mas isso não invalida a luta dessas pessoas por quererem, enfim, educar a sociedade para que não haja esse tipo de crime. Como denominador comum, nós temos que educar cada vez mais a sociedade e fazer com que o ser humano seja cada vez um ser humano melhor. Esse ser humano ficando melhor, nós teremos certamente um menor cometimento de crimes, né? Eu fico por aqui hoje, gente. Um abraço, até a próxima.